você veio buscar hoje? O que você quer que o Senhor faça na tua vida? O que você deseja que o Senhor faça na sua vida? Porque hoje nós estamos diante de um Deus que faz acontecer o imprevisível. É o Deus do impossível que está aqui. E essa pergunta é para você que veio buscar algo do Senhor. Se veio buscar uma bênção, ela está aqui para você receber. Se veio buscar uma cura, é aqui que você vai receber a cura, porque o Deus do impossível está aqui presente. Amém? Então, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica bem interessante, também é muito conhecida, que está em 1 Reis, no capítulo 17. Vou ler do 1 ao 7, que vai servir de base para o nosso entendimento desta noite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos encontraram? Graças a Deus. Quem encontrou, diga: encontrei, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Eu gostaria de orar, meus irmãos. Curvem as vossas cabeças, por favor. Vamos continuar na presença do Senhor. Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aqui está, meu Pai, a Tua palavra. Que esta palavra vá de encontro à necessidade do Teu povo. Que esta palavra, ela venha libertar. Que esta palavra venha, meu Pai, curar. Que esta palavra venha salvar, meu Pai. Que nesta noite haja o batismo com o Espírito Santo, que haja, meu Pai, cura, libertação, que haja salvação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo nesta noite, que essa palavra vá de encontro à necessidade e que fique gravado na tábua do coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Esta palavra, esse texto sagrado, o qual nós lemos agora, ele nos traz algumas lições importantes e alguns desafios por parte de Elias também. Veja, quando Deus determina que Elias vá para o ribeiro de Querite, Elias, ele estava fugindo. Ele estava fugindo de Jezabel. E Deus determina para ele que ele vá para este lugar e espere lá. Por quê? Porque Elias precisava ser forjado para o que Deus determinasse, o que ele precisava fazer mais adiante. Então, esse momento, o qual Elias estava passando, Israel passava por um problema crucial nesse período. Vivendo dias de apostasia, dias de incredulidade, dias de religiosidade tremenda. E havia uma divisão
entre os adoradores do Senhor nesse período. Então, veja, parte desses adoradores, né, o povo de Israel, que tinha o grupo que adorava a Deus de Israel, debaixo de uma perseguição. E a outra parte dos adoradores estava se desviando para outro caminho, estavam adorando outros deuses, a não ser o Deus de Israel, que era o Deus de Baal, que já campesinava, que estava campeando por aqueles lugares já. Então, veja, nós tínhamos uma divisão de adoradores justamente no reino do norte, Israel. Nesse período, Israel, o povo de Deus estava dividido em dois reinos. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Havia dois reis, mas Elias estava justamente no reino do norte. E o rei do norte era Acabe. Muito bem. Era preciso mostrar nesse período e para aquele lugar quem mandava naquela terra. Qual era o Deus de poder que havia naquele período e naquele lugar? Qual é o Deus que prevalecia? O Deus de Israel ou o Deus Baal? Então, o seu poder tinha que se manifestar. Então, Deus determina que Elias vá para o ribeiro de Querite. Lembre-se que no início nós lemos no primeiro versículo que o Senhor determina que ele vá, em qual a face ele estava, que nem orvalho, naqueles anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Veja, então como é que Deus manda uma pessoa para um lugar que não havia água e não havia mantimento? Muito interessante isso. Mas Deus, quando Ele manda você ir, quando Ele determina que você vá, você obedeça e vá. Porque Deus, quando manda, Ele entra com uma providência e Ele sustenta aquele que Ele mandou. Deus nunca deixa ninguém desamparado. Ainda não vi nenhum servo de ser desamparado por Deus. E sabe por quê, meus amados? Porque Deus é Deus. E quando Ele manda, Ele faz e faz com exatidão. Então, veja, Deus levanta um profeta naquele tempo, Elias, que significa, o nome de Elias, o nome em hebraico significa: o Senhor é o meu Deus. É o significado de Elias. E Elias, ele passa por vários desafios, porque toda a promessa tem desafios. A promessa vem de qualquer jeito, não. Toda a promessa tem um desafio. Você, quando recebe uma promessa, pode ter certeza que virá os desafios para que você receba essa bênção. Ela não vem de qualquer maneira. O primeiro desafio que Elias tem que passar é o desafio de ser mantido à beira do ribeiro de Querite. Imagine você indo para um lugar que o Senhor tem determinado que não havia água e não havia mantimento. Como é que você vai sobreviver? Porque Deus não disse quanto tempo você ia ficar lá. Quanto tempo? A palavra não diz quanto tempo. Mas Elias obedeceu e ele foi. Chegando lá, a palavra não diz, mas diz que ele ia matar a sua sede das águas daquele ribeiro. Então, quando Deus mandou, Deus providenciou a água. E olha que não chovia na terra, nem orvalho ia. Lá tinha água para sustentar Elias. E o Senhor, quando mandou ele ir, já mandou a ordem para as aves do céu ir até lá e sustentar Elias. Glória a Deus por isso. Veja que maravilha. Agora imagine, como pode uma ave pequena, um corvo, levar pão e carne de manhã, depois voltar, depois retornar com pão e carne à noite. Um corvo que não pensa, não fala, não tem inteligência nenhuma, mas ele obedeceu à ordem de Deus. Quantos no nosso meio hoje ouve a palavra de Deus
e desobedece os caminhos do Senhor? Quantos hoje estão dentro da igreja e longe da presença de Deus? Quantos hoje gostaria de ser como fulano, beltrano e cicrano? Mas será que você está disposto a pagar o preço que ele pagou para chegar onde ele está? Esse é o problema. Querite, Ribeiro de Querite, essa palavra Querite em hebraico significa molde ou moldar. Elias precisava ser moldado para uma obra ainda maior que ele ia fazer. Então, ele resolve dar a Elias as experiências da prova, da dependência de Deus. Meu amado, não dependa de homem nenhum, não dependa de ser humano nenhum, dependa exclusivamente de Deus, porque Deus é fiel e justo para te dar aquilo que você deseja. Dependa de Deus exclusivamente. Eu fico imaginando se o pastor Sérgio tivesse dependido de A e de B, o que seria dele hoje? Será que ele estaria aqui? Mas não, ele resolveu colocar a vida dele nas mãos daquele que podia sustentá-lo. E o pastor Sérgio está aqui para contar o que ele passou, a sua experiência com o Senhor. E o Senhor sustentou esse homem, esse servo de Deus, com 1% de sangue. Para a medicina é quase impossível, não digo impossível, mas quase impossível. Como um homem sobrevive com 1% de 100? 99 comprometido? Elias precisava depender de Deus e não da sua condição como profeta. Mas ele dependia, ele precisava entender, ele precisava da experiência de vida para poder seguir e cumprir o determinado, ou a determinância de Deus. Então, neste momento, irmãos, dependa de Deus, dependa do Senhor, não dependa de ninguém, porque com certeza o homem ele é falho, limitado, mas Deus é um Deus do impossível, é um Deus que tudo pode, é um Deus que pode agir na sua vida, é um Deus que tira você que está caído, mas te levanta, te coloca de pé num lugar de honra. E é esse Deus que Elias resolveu depender. Ele dependeu de Deus. Que maravilha! Glória seja dada ao nome do Senhor. As pessoas, num todo, elas precisam ter essa experiência com Deus. Eu tenho certeza absoluta que se eu perguntasse aqui, qual foi a sua experiência com Deus? Nós teríamos muitos testemunhos aqui. Eu já ouvi muitos testemunhos, como, por exemplo, do meu amigo e irmão em Cristo, Paulo Maranhão. Quantos testemunhos esse homem não tem? De Geisa, quantos testemunhos essa mulher não tem? De tantos outros irmãos que estão aqui presentes. Tem tanto. Por quê? Porque acreditaram no Deus do impossível. Então, nunca deixe de acreditar, deixe de confiar e de obedecer a Deus, porque Ele é o que provém e faz ter existência aquilo que não existe. Versículo 3 e 4 do mesmo capítulo diz o seguinte: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias, ele foi para o esconderijo de Deus, e Deus determinou, como a sua palavra diz, que os corvos iriam alimentá-lo. Elias teve medo? A palavra não diz, mas eu tenho certeza que não, porque ele resolveu depender de Deus. No versículo 5, diz que Elias fez
como havia ordenado. E foi, pôs e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Veja, Elias não pestanejou, Elias não fez mimimi, não questionou, simplesmente ele foi, ele obedeceu a ordem direta, vai, e ele foi. Por que que tem tantos crentes que não obedecem uma ordem imperativa do Senhor? O Senhor muitas vezes fala, porque Deus fala, irmãos. Nós não temos um Deus mudo não, e Ele fala. E muitas vezes Ele diz, vai, faça tal coisa. E muitas vezes a pessoa não vai. Se nós adiantarmos um pouco mais à frente para o capítulo 18, nós vamos ver os desafios que Elias teve lá na frente, principalmente no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal. Porque naquele período, muitos outros deuses apareceram, como Baal e Acera, ou Acerá, e mostra a palavra que Elias teve que lutar no sobrenatural com esses profetas de Baal. Foram 450, se eu não estiver enganado, é isso, pastor? Amém. Você imagine, um único profeta, o profeta de Deus, Elias, ter que lutar contra 450. Então, mas Elias, até chegar lá, Elias precisava ser forjado novamente, experimentado. Ele precisava, então, estar nesse esconderijo, se preparando para os desafios futuros que viriam para ele. Mas até chegar esse dia do desafio, o Senhor Deus estava forjando o caráter de Elias e dando experiência para ele suportar os desafios que viriam pela frente. A mesma coisa acontece nos dias atuais na nossa vida. Quantas vezes você já orou e Deus não respondeu? Quantas vezes você pediu a Deus algo, uma bênção, e essa bênção não chegou? Quantas vezes você suplicou no seu secreto e ainda não obteve resposta? Porque o ser humano, ele é imediatista. Ele ora e quer que aconteça naquele exato momento. Mas você já parou para pensar que o seu tempo não é o tempo de Deus? A palavra diz que para Deus um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Muitas vezes você não recebe porque você talvez não esteja preparado para essa bênção. Naquele momento, você precisa ser experimentado, você tem que estar forjado. E muitas vezes Deus está te preparando para algo maior ainda. Por isso que é preciso que você tenha obediência, que você permaneça, que você continue na luta, que você não saia fora do propósito. Sabe por quê? Porque essa luta não é sua. Deus peleja por você. Nós temos um Deus que nunca perdeu uma guerra, uma sequer. A Bíblia não relata nenhuma derrota de Deus. Deus venceu todas as batalhas. E nesse dia, Deus também não perdeu. Você vai ser vitorioso, você vai vencer a sua luta, você vai ter o que você deseja, o que o seu coração vem buscar, porque Deus é Deus, e quando Ele faz por excelência. Ele não faz pela metade, Ele não dá uma bençãozinha, Ele dá uma bênção em abundância na sua vida, porque é um Deus generoso, é um Deus que tudo pode, é o Deus do impossível, meus amados. Aleluias, louvado seja o Senhor. No versículo 7, e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra, mas naquele lugar que Elias estava, não faltou água, nenhum momento a água corria, e Elias matou a sua sede. E a palavra diz que não havia nem orvalho nem chuva, mas quando Deus mandou Elias, Deus providenciou o que ele precisava.
E é dessa forma que Deus age na vida do ser humano também. Não é diferente. O que você deseja? Se nós pegarmos o Novo Testamento, todos os milagres que Jesus fez, ele fez uma pergunta: o que queres que eu faça? O que você quer que eu te faça? Ele espera que nós abrimos a nossa boca e falamos para Ele o que nós desejamos para o Senhor, colocar na mão dEle o nosso problema. Rasgue o seu coração para Deus, mostre para Ele qual é o seu problema. Será que o seu problema é tão grande que o Senhor não possa resolver? A palavra não diz quantos dias, mas o ribeiro secou. E quem mandava água e alimento? Se nós voltarmos mais no versículo 6, nós vamos ver. A água vinha do ribeiro e os corvos alimentavam Elias. Meus amados, todos nós vamos passar, já passamos o nosso querite. Todos nós vamos passar um dia, que são as lutas, são os problemas que se levantam nos nossos caminhos. Quando você passar por esse querite, lembre-se que Deus vai providenciar e fará o melhor para aquele que é fiel a Ele. Quando você estiver passando por esse querite, lembre-se que Deus vai estar contigo. Deus vai te fortalecer, vai te dar condições de você passar por ele. E quando você olhar para trás, você vai dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Aleluias. O versículo 8. Nós vamos ver, depois que ele sai desse querite, ele vai para um outro lugar, ele vai para Sarepta. E no versículo 8, ele vai se deparar com uma mulher. Vamos ver o que fala a palavra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, e o versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Veja que muitas vezes a gente não consegue compreender certas coisas. Não era mais fácil o Senhor falar para ele: vai para este lugar, para Sarepta, que vai ter uma mulher rica, poderosa, que vai te sustentar. Mas não, o Senhor usa justamente os pequeninos, para que o nome dele seja glorificado. Porque seria muito fácil ele mandar para uma pessoa rica daquela região. Mas para quem ia a glória? Para Deus? Não, nós estamos falando de um Deus que age no impossível. Porque o possível qualquer um de nós fazemos. Então, essa mulher viúva, é a mesma coisa que está dizendo, faltava provisão para ela, até para ela faltava provisão. Poxa, mas Deus manda justamente para uma pessoa tão pobre que não tinha nem para ela, como é que vai dividir isso? Mas é aí aonde Deus vai agir, é onde Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus entra e faz acontecer justamente o que parece que não tinha nada, mas Ele faz, Ele traz à existência. O improvável, com certeza, irá acontecer nestes momentos de escassez. Mas veja, quando, a palavra diz, quando Elias chega na cidade, aos portões da cidade, a mulher já estava esperando. Veja, então, quando Deus determina, quando Deus manda fazer algo, faça, pode ir sem medo. Pode ir sem medo, porque Deus já tem ordenado alguém para que venha entrar com providência e te ajudar. Isso é
Deus para fazer isso. Isso é maravilhoso. A mulher, ela simplesmente obedeceu. Mesmo ela não tendo condição nenhuma, ela obedeceu. Quando Deus manda, Ele faz. No versículo 10, diz o seguinte: então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Água a mulher tinha, havia em abundância. Água todo mundo tem. Mas a coisa começa a complicar, porque depois ele pediu outra coisa. Mas, se nós formos voltar na palavra e formos lá para Jó, capítulo 38, 41, depois vocês leem em casa, diz o seguinte: quem prepara para os corvos o seu alimento? Quem é que prepara? Porque os corvos, eles não plantam, eles não colhem, eles não ceifam, mas quem que alimenta as aves do céu? Não é Deus? Se Deus alimenta as aves do céu, imagine nós que somos mais do que as aves do céu. Imagine você, que é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Se Ele alimenta as aves do céu, imagine você. Você acha que Deus vai te abandonar? Será que Deus vai deixar você passar necessidade? Será que Deus é tão cruel que não vai entrar com providência para o que é dele, para os servos que é obediente a ele? Certamente não. Elias obedeceu a ordem de Deus e foi. No versículo 11, se nós prestar atenção, vai dizer o seguinte: e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eita, agora a coisa complicou. Enquanto pediu água, tranquilo, havia em abundância. Mas quando ele pede pão para comer, para matar a sua fome, porque tinha caminhado dias para chegar lá, o que foi que a viúva vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: porém ele disse: vive o Senhor teu Deus, falando para Elias, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Essa mulher, ela não entendia que quem estava à porta era um enviado de Deus, que vinha trazer uma bênção para essa mulher. Mas veja o desafio. Ela precisou primeiro se desprender do pouco que ela tinha, para ela poder receber a bênção. E o que é interessante, no versículo 13, Elias lhe disse: não temas, não temas. Por quê? Por que que ainda nós temos crente que tem temor, que tem medo? Que tem medo. Serve a um Deus tão grande, tão poderoso, que agiu no passado e que age no presente e vai agir no futuro, porque é Deus. E tem medo. O que que te aflige, meu amado? O que que deixa você aflito? A palavra diz, e Elias disse: não temas, e vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Veja, a promessa já estava ali, ou ela obedecia ou não.
Mas ela resolveu fazer o quê? Obedecer. Ela resolveu obedecer. Meus amados, tem uma matemática de Deus bem simples que pode dar resultado na vida de qualquer um dos irmãos que estão presentes. Essa matemática, ela funciona da seguinte forma: é a matemática de Deus. Veja, a matemática do homem é diferente. 2 e 2 são 4. 1 mais 1 é igual a 2. Não vai mudar nunca. Mas a matemática de Deus é diferente. A matemática obediência mais fé é igual a milagres. Essa é a matemática de Deus. Então use, meus amados, a matemática de Deus. Obedeça a Deus, junte com sua fé, que o resultado vai ser um milagre que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, aleluias. A fé é necessária para produzir milagres. Se você não tiver fé, você não verá a glória de Deus na sua vida. Você não vai ver. Então a fé é necessária. Sem fé é impossível de agradar a Deus, a palavra de Deus diz. Então a fé é necessária para produzir milagres. E não é milagres pequenos não, são milagres grandes, porque Deus é grande. O nosso Deus é maravilhoso, é grandioso. Meus amados, Deus, Ele usa o imprevisível para trazer respostas. Deus usou uma jumenta para repreender a rebelião do profeta. Deus usou uma jumenta, um animal, para falar com Balaão, para repreender ele, porque ele estava fazendo coisa errada. Já que o profeta não ouve, Deus usou o imprevisível, usou uma jumenta para repreender ele. Deus usou os corvos para alimentar o profeta Elias, como nós já vimos. É um imprevisível. Ele não podia usar qualquer outra pessoa da região para levar alimento e água para Elias? Podia. Mas isso era fácil. O nome de Deus não seria glorificado? Deus usou o canto do para despertar a consciência de Pedro. Deus usou a baleia para servir de transporte para Jonas. Deus é Deus, meus amados. Deus usou um jumentinho para transportar o Rei da Glória, quando ele entrou em Jerusalém. Veja, então Deus usa o imprevisível muitas vezes para nos mostrar que Ele é Deus e faz acontecer o improvável na sua vida. No versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Mas ela não tinha apenas um bocado, ela não tinha só um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, porque se ela fizesse um bolo, acabaria tudo. Não foi isso que a palavra disse? Mas agora a palavra já modificou, a bênção já chegou, a provisão já chegou, Deus já entrou com providência na vida dessa mulher através do profeta Elias. É a matemática de Deus, perfeito, pastor Sérgio. Ela o quê? Obedeceu, usou a fé e o milagre aconteceu. E é assim que na nossa vida também acontece. Nós somos obedientes, usamos a nossa fé e Deus faz o milagre acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Veja, quando a mulher abriu a porta, já gerou fé. Não foi isso que Elias falou? Vai e faze e traga. E ela fez, abriu a porta, então ela gerou a fé. Você está disposto a abrir a porta?
Você está disposto a abrir a porta para que o milagre aconteça na sua vida? Não importa qual seja o seu problema. Nós estamos falando do Deus do impossível. E nessa noite vai acontecer o impossível na sua vida. Nós declaramos sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua vida, que o Deus do impossível vai agir na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus pode usar você, meu amado, para abrir as portas, porque se Deus quiser usar, Ele vai usar, não importa quem seja. Veja, Raabe, ela hospedou os espias de Josué. E quem era Raabe? Uma prostituta. Mas ela resolveu acreditar no Deus do impossível. E ela viu o milagre acontecer na vida dela. Ela teve um gesto de fé quando ela olhou os espias de Josué. Então, ela teve um gesto de fé. Olha a matemática de novo de Deus. Ela obedeceu, ela juntou com a fé e o milagre aconteceu na vida dela. Os irmãos de José vende José como escravo. Como pode um menino ainda ser vendido como escravo para o Egito, levado pelos ismaelitas, sem experiência nenhuma? E olha que ele acreditava no Deus de Israel, ele era temente a Deus, mas ele recebeu o milagre de imediato? Não, ele teve que ser preparado, forjado para o milagre que ia acontecer lá na frente. Mas o que foi? Ele se rebelou? Ele fugiu? Não, ele obedeceu. Mais uma vez, a matemática de Deus, José também praticou. Ele obedeceu, juntou a sua fé e o milagre veio lá na frente, mas veio. Ele, de um escravo, ele se torna governador de toda a terra do Egito. José só era menor que Faraó, somente no trono, nas decisões do trono. Mas fora isso, José era maior que Faraó ainda. Para que isso dê certo, nós precisamos usar a matemática de Deus. Projetos de Deus que ninguém tira do seu caminho. Mesmo que possa parecer errado, Deus faz dar certo. Deus faz dar certo, meus amados. Até o que era para dar errado na sua vida, se Deus colocar a mão, vai dar certo. Vai dar certo. Betseba, ela perde o primeiro filho, mas ela dá à luz ao segundo filho. E quem é esse segundo filho? Salomão? Quem foi Salomão? Um grande rei, sábio. Não houve outro rei mais sábio do que ele. Essa viúva, ela acreditou na boca do profeta, o que ele estava proferindo naquele momento. Ela acreditou nas promessas que Deus tinha para ela. Ela usou a matemática de Deus. Porque quando Deus promete na sua palavra, meus amados, não cai por terra. Quando Deus promete, quando Deus traz a existência, Ele jamais deixará a sua palavra cair por terra. Essa palavra tem que cumprir na sua vida. Essa palavra aqui, ó, ela não é mentirosa. É uma palavra fiel e verdadeira. É uma palavra que transforma vidas. Se você aceitou Jesus e a sua vida não mudou, tem algo errado. Tem algo errado. Porque todo aquele que aceita Jesus, que anda nos seus caminhos, tem a vida
transformada, tem uma vida regalada. É uma forma de Deus confirmar, meus amados, e renovar as promessas que tem para a sua vida. Então, toda a promessa terá desafios. Lembre-se disso. Haverá desafios que você terá que enfrentar. Mas lembre-se que você não está sozinho nessa batalha. Deus vai pelejar com você. E Deus não perde a batalha, viu? Deus não perde batalha nenhuma. Da mesma forma, meus amados, que multiplicou o azeite da viúva, veja, o azeite não acabou. De poucas gotas, porque a palavra não diz a quantidade, diz pouco azeite, mas comeu o profeta, ela, os filhos, por muitos dias, não diz quantos dias, diz muitos dias, a farinha não acabou e o azeite na botija não cessou, não acabou. Então, quando ela resolveu obedecer, Deus multiplica o que ela teve e muito mais do que ela precisava. E Ele irá multiplicar na sua vida também as bênçãos que Ele tem prometido para você. Acredite, meu amado. Acredite nesse Deus poderoso. É esse Deus que está aqui. Quem crê, diga, dê um aleluia aí, dê um glória a Deus. Deus está aqui e quer renovar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Aleluias. O Senhor nos mostra através desta viúva, desta mulher, que Ele deseja realizar coisas grandes na sua vida. O nosso Deus, Ele não é limitado, meus amados. É um Deus que tudo pode. É um Deus que não tem limites para resolver e para fazer. Mas é necessário que nós acreditemos na sua palavra e colocar nossa fé em ação. Não podemos, não temos como nós recebermos a bênção do Senhor se nós não tivermos fé. Não tem como. Se você não tiver fé, como é que você vai acreditar? Se você não tiver, como é que você vai ter esperança? Se você não tem fé, como é que Deus vai agir na sua vida? Não tem como. É necessário que nós acreditemos na palavra e que nós coloquemos nossa fé em ação. Porque do contrário, meus amados, é quase impossível nós vermos a glória de Deus em nossa vida. Que a partir de hoje, meus amados, que a partir de hoje, possamos fazer como esta viúva e tomar posse das nossas provisão que o Senhor tem colocado em nosso caminho. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu não sei qual é o problema que lhe aflige. O que você tem passado? Eu não sei qual é o seu querite que você tem que transpor. Sei. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei que Deus está mandando a provisão para a sua casa. Eu sei que Deus vai entrar com providência na tua vida. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe.
Deus vai tornar certo o que está errado na sua vida. Deus vai te colocar de pé. Deus vai sustentar a sua vida. E vai te dar força, vai te dar saúde para que você enfrente os problemas dessa vida e você vai atravessar esse deserto. Porque Deus é contigo. Deus não desampara o justo. Deus não deixa sozinho aquele que é fiel a Ele.